Carlos, recentemente falou do conceito de paciente zero, ou seja, o regresso ao escritório do pós-confinamento de pessoas e dispositivos, dispositivos esses que provavelmente estiveram expostos a redes pouco seguras, a routers configurados com passwords 1, 2, 3, 4, 5, e que pegam nesses portáteis que, por sua vez, já lhes foram muitas vezes entregues à pressa e sem os devidos mecanismos de segurança e transportam-nos de novo para o perímetro da rede das empresas. Como é que vê hoje em dia esse movimento a acontecer e quais são os pontos de alerta que gostaria de identificar? Não teríamos horas suficientes para falar sobre isso. Temos 3 minutos, vá. Uma tarefa gigantesca. Efetivamente, é uma das... o paciente zero, portanto, se falou com esta pandemia. Acho que hoje em dia todos os ITs têm essa palavra também na sua mente. Outra coisa é que muitos deles não querem assumir, mas efetivamente isso é a principal, eu diria que é uma das principais dores de cabeça que existe hoje em dia nos ITs, e agora todos aqueles milhares de trabalhadores que lhes entreguei um computador, um tablet, um portátil, que estão a trabalhar desde casa. Uma grande porcentagem deles não tem, até podem ter o antivírus, muitos deles não têm uma solução de DDR, ou não têm uma solução anti-phishing, ou não têm uma solução de multi-factor authentication, mas agora vão regressar para a minha empresa. E vão regressar à minha empresa, que eles vão fazer assim que entro na minha rede, faço um plug and play do cabo de rede e estou ligado na minha rede. E se tenho algum tipo de malware residente, ou tenho algum malware onde esse computador é controlado ou faz parte de algum botnet ou controlado por alguém para espiar dados, ou algum malware para espiar informação. E todos os dias ouvimos empresas especializadas de segurança a falar sobre novo malware, e cada vez a imaginação dos hackers não tem limites, vai-nos surpreendendo, efetivamente, é um pouco o jogo do gato e do rato. Realmente isso eu diria que é talvez uma das principais dores de cabeça hoje em dia, tal como o phishing, o malware, o ransomware, etc. É um dos principais, talvez a maior dor de cabeça que os ITs têm. Primeiro, tiveram o esforço em março de passar milhares de pessoas para trabalhar de alguma forma, não vou dizer de alguma forma segura, foi de alguma forma, porque a palavra segura no teletrabalho penso que deixou muito a desejar. Fizeram-se investimentos, obviamente, e todos nós somos beneficiados desses investimentos, porque foi efetivamente o que levou efetivamente a despoltar ou desbloquear certos budgets que estavam aprovados, mas eram postpone a data de discussão. Fizeram-se alguns, menos do que consideramos, já muitíssimo menos. Agora, os que não fizeram regressam e voltam a ter essas dores de cabeça. Nós na WatchGuard, hoje em dia, com todo este portfólio, damos, juntamente com o nosso Total Security a nível perimetral, ou com o nosso passaporte, o nosso bundle de endpoint para o telework, damos já a resposta a toda essa problemática, permitindo que esse trabalhador, ou seja, o que o Road Warrior, que o Diogo mencionou. Do meu ponto de vista, não vamos ter toda a gente que trabalhava on-site passa a trabalhar em telework ad eternum. Vai haver ambientes híbridos. Portanto, vamos ter todos nós a trabalharmos uns dias em casa, outros dias no escritório. Por exemplo, António é o caso concreto, presumo que hoje esteja no nosso escritório em Lisboa, mas amanhã vai trabalhar desde casa. E se não temos ambos soluções de segurança que permitam securizar isto, vai dar extra work para os ITs e vai claramente trazer problemas de segurança. Portanto, o teletrabalho, primeiro, só esta questão, a pandemia, o Covid, só veio acelerar efetivamente uma transformação digital que já estava a acontecer, talvez não à velocidade que todos gostaríamos, mas já estava a acontecer, acelerou claramente, acelerou também esta problemática, e agora temos que só que securizar. E aí, o que nós pedimos é contatem-nos
através das vias normais, a mostrar, para que nós possamos mostrar o que é o WatchGuard hoje em dia pode fazer a nível perimetral, e a verdade, concordo plenamente com o Diogo, aliás, é uma coisa que já ando a apresentar há muitos anos, que o Diogo hoje em dia é uma coisa, o perímetro hoje em dia é uma coisa muito difusa, né? Os dados, antes era muito fácil, antes os dados estavam numa empresa, havia uma firewall e todos os dados passavam por ali. Hoje em dia os dados estão numa cloud, de uma cloud de um fabricante que começa por M e acaba por S, ou começa por um A e acaba por um N, acho que não me enganei, ou podem num G e acabam por um E, isto para fazer menção à competência, não é? Ou podem estar no portátil, pode estar no portátil do Diogo, que trabalha todos os dias em telework, ou pode estar num tablet, ou no nosso smartphone, portanto, ou podem estar num servidor de um operador de telecomunicações que tantas vezes temos, portanto, ou podem estar em alguns dados, obviamente compliance com a GDPR na União Europeia, não é? Ninguém fala de GDPR, mas a GDPR continua a estar aí, né? E cada vez em Portugal são aplicadas mais multas sobre mesmo. Por isso, obviamente, o paciente zero também, a implementação de políticas de paciente zero ajuda também a estar compliance com o GDPR. Ninguém fala de GDPR, mas o GDPR continua aí, a previsão de informação continua a estar aí. Portanto, paciente zero é, diríamos, das principais dores de cabeça hoje em dia, uma das principais, top 3, top 4, 5 das dores de cabeça, também com o phishing e com o ransomware e o WIPS e outras mais coisas também, não é? Só dizer já agora aqui só duas coisas. Por um lado, o Carlos não tem 3 horas para falar agora, não tem imenso tempo, mas amanhã vai falar exatamente sobre isso. Começar já a escala para assistir a sessão do Carlos. Por outro lado, só voltando aqui um bocadinho atrás e efetivamente a aposta que neste lado da venda, digamos assim, agora chegar, e o investimento que foi feito muito cedo nas soluções cloud. Eu recordo, sem saudade absolutamente nenhuma, de reuniões em que entrava e que estava a falar efetivamente das soluções e aquilo que fazia e o que não fazia, e paravam e é cloud, dá para ter aqui in-house? Bem, então quero. Tenho a política aqui de ter tudo in-house e de facto vê-se agora, passado não sei quantos anos, que a aposta ganha em termos tecnológicos e que se adequa muitíssimo bem àquilo que estamos a viver hoje em dia e que aparentemente se apresenta hoje, isto vale o que vale, mas que se apresenta hoje como uma tendência, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, sabemos lá daqui a que estamos, mas é engraçado ver que conseguimos agora ter soluções muito baseadas na cloud e que se claramente aqui como uma luta à situação que estamos a viver neste momento, isto do lado da proteção do endpoint. Sem dúvida nenhuma, o perímetro mudou, mas não deixa de ser uma necessidade, as tais VPNs, a proteção efetivamente do perímetro, há uma série de serviços efetivamente que não deixamos de depender e estas situações híbridas que nós não julgo que vai ser bem a tendência, eu diria. Aproveitando que o tenho em linha e mantendo o tema da pandemia, queria falar-lhe de um assunto que tem a ver, António, com assim que a pandemia se instalou em Portugal, vimos logo, depois não voltámos a ver, a verdade é essa, mas vimos logo notícias de algumas empresas que prestam serviços críticos e essenciais a serem alvo de ciberataques, com alguma abrangência e impacto. Não voltámos, como lhe disse, a ver essas notícias, mas estamos a falar de empresas que prestam serviços a toda a população e cuja atividade e cuja continuidade do negócio é essencial para manter vitais esses serviços. Que lições é que nós podemos retirar destas situações? Isto de facto, quando falamos aqui de cibersegurança, é de facto uma área vastíssima e que no limite nós podemos falar inclusive do investimento que é feito a nível global, inclusive pelos próprios países e a ciberguerra, digamos assim, que vamos vendo e às vezes ficamos naquela coisa, isto é ficção, é verdade, é ficção, ficamos sempre um bocadinho na dúvida, esta questão daqui da fake news também não ajudam, mas de facto isto abrange tudo, hoje em dia na nossa vida, e seja as centrais nucleares que são alvos de ataques, é um problema seríssimo, zonas do globo em que vivem com temperaturas baixíssimas e que passam 2 meses sem energia elétrica, é de facto muitíssimo abrangente. Estes ataques foram especificamente em Portugal. Este triângulo à beira-mar plantado, que supostamente não é um alvo tão apetecível para os cibercriminosos, nomeadamente no que diz respeito a infraestruturas críticas, e foi. Aplica-se a tudo. Hoje em dia temos todos vulneráveis, tudo está
dizia o Diogo há pouco, tudo está online, digamos assim, tudo depende do online, tudo depende desse tipo de infraestrutura e em todas as áreas é importantíssimo haver investimento nisso. E é muito importante fazer um assessment assim, do que é que está efetivamente em risco. E nesse aspecto, até os governos, diria eu, têm um papel aqui muitíssimo importante. Não estamos só a falar da empresa, da PME. Eu aqui partilhava um dado convosco. De facto, comparando os dados do número de ataques que ocorreram por vertical, ou por setor, se assim quiserem, dos últimos 5 anos, este ano assistiu-se, comparando 2015 com 2020, assistiu-se a um aumento de as três indústrias, digamos que os 3 setores onde houve um aumento maior de ataques foi exatamente o setor da saúde, o setor da tecnologia e o setor da indústria. Ora, o que isto nos quer dizer também que uma forma de analisar este dado é que, efetivamente, estes são os setores que são mais críticos, de facto, para uma sociedade e depois que estão mais apertados em termos de regulamentação. Ou seja, cada vez mais têm que obedecer uma série de regulamentação e que faz com que sejam também alvos favoritos no sentido em que têm a pressão em cima, no sentido em que, se efetivamente o ataque for bem sucedido, então eu terei outro poder de negociação. Dizer-vos também que cada vez mais, e acho que toda a gente percebe isso, não é? Existe uma linha muito ténue que distingue aquilo que é o mundo físico daquilo que é o mundo digital. Qualquer tipo de ataque que impacte qualquer tipo de serviço tem imediatamente uma consequência naquilo que é a nossa vida normal. Ou não tenho eletricidade, ou não consigo ver televisão, ou não tenho internet, que é muito grave ao dia de hoje, não é? Ou simplesmente para um hospital e possa originar uma série sem fim de consequências muito nefastas, desde morte de pessoas, de pacientes, a falta de tratamento e por aí fora, não é? Portanto, esta é a realidade dos dias de hoje. Portanto, cibersegurança é algo que é tão importante como termos um posto policial ali na esquina, para nos salvaguardar dos ladrões físicos. Agora temos outro tipo de... a cibersegurança, ou melhor, quando falamos aqui muitas vezes e começa cada vez mais a distinguir aquilo que é um hacker, o que é um hacker? Ou o que é um ciber-experto, que é como se diz em Espanha, que de facto tem aqui outro tipo de terminologia associada, não é? É uma pessoa extremamente inteligente em cibersegurança, mas não vamos chamar aqui, não vamos estar aqui a mascarar as coisas. Um atacante que utiliza técnicas de cibersegurança para fazer acessos não autorizados, em primeira instância é um criminoso. Okay? É um criminoso. Nós não demos autorização e ele entrou, está a aceder a dados que não deveria estar a ser. Depois, efetivamente, o que faz com esses dados são outras questões. Temos um processo a decorrer nacionalmente mais ou menos sobre este tema, mas no fundo, em essência e genericamente, é um criminoso. Eu não vou assaltar a casa de uma pessoa para ir buscar um papel que prova não sei o quê, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. Partilho da sua opinião, mas não é isso que está aqui em causa. Claro, claro. Não isto mais. A partir do momento em que se acede ao que não é nosso, estamos a cometer um crime e os fins não validam os meios. Carlos, voltando ao utilizador como sendo o elo mais fraco, muitas vezes, e a porta de entrada dos criminosos nas redes das empresas. Isto ainda acontece, ainda continua a acontecer. Nós pensávamos que isto eram coisas mais do passado, em que havia as famosas histórias de como uma central nuclear do Irão foi um compound militar nos Estados Unidos foi atacado porque alguém deixou uma pen não sei onde. As pessoas continuam a clicar em links que não devem e que continuam a ser a porta de entrada, uma das portas de entrada preferenciais nas empresas. Correto. Não íamos falar do Benfica, do Rui Pinto. Ou podemos falar do Edward Snowden, ou podemos falar de outras empresas que, efetivamente, como eu disse, a informação que sai, ou que, falando do caso de Edward Snowden, no fundo, não é correto o que foi descoberto, mas, obviamente, o senhor cometeu um crime. Não podemos ser benéficos. Foi cometido um crime, diz os filhos, não justifica os meios, obviamente. Voltando ao que estava ao que a Ana me perguntou.
Nós na WatchGuard e nas minhas apresentações que faço há bastantes anos, costumo sempre introduzir o tema do conceito do Happy Clicker, ok? Aquele utilizador que tem o dedo muito rápido, dê um tique no dedo e que abre todos os e-mails, que clica em todos os links que vê. Quando abre um mail que vem de uma empresa de transportes e que não está à espera de receber nada, vem lá uma mensagem que diz clica aqui para ver onde está o seu package, e ele clica. Ou, por exemplo, nas redes sociais, mais de 2/5 dos links que estão nas redes sociais são links maliciosos, ou aplicações que se instalam em dispositivos móveis que têm nomes parecidos e que o que faz é instalar malware no nosso terminal móvel, depois quando ligo à rede wireless vou infectar a minha rede corporativa. Portanto, continua a haver imensos Happy Clickers. Eu sempre peço a sensibilização de dos nossos clientes. Penso que o ponto inicial de uma estratégia de segurança deve passar por ações de formação e de sensibilização dos trabalhadores. Obviamente, depois dos backups, como o Diogo disse há alguns minutos atrás, os backups são importantíssimos ter, mas não são, quando houve o CryptoLocker, o WannaCry, o CTB Locker, fui chamado para imensas conferências, agora não tanto, deve ser porque se calhar não há tantos problemas de segurança, estou a brincar, obviamente, mas quando houve o CryptoLocker, o CTB Locker e o WannaCry, todas as conferências que eu dava, perguntava assim, mas eu tenho backups, para que é que eu preciso de um EDR ou um antivírus? Tenho backups, tenho um problema, reponho a cópia de segurança e estou a trabalhar. E eu perguntava, pois, isto representa muitos dos nossos diretores gerais que nós temos as empresas em Portugal, porque não calculam quanto tempo é que a empresa está parada. A cópia de segurança pode estar danificada, pode estar cifrada, pode estar desatualizada, pode não existir, pode não repor todos os dados, etc, etc. Ou seja, definir uma estratégia de cibersegurança, baseada utilizando apenas as cópias de segurança, por muito bom que seja o sistema, não é a resposta. Há que tê-las, mas, por favor, sejamos sérios. Por outro lado, depois começa a haver todo o resto. Agora, sensibilização, mitigando efetivamente os problemas dos Happy Clickers, claramente começa por ser aí. E depois temos muitas histórias, como a que apresentou. Uma vez tive num cliente que teve um ransomware, quer dizer, um ransomware, a pessoa apareceu no computador uma janela, típica janela do CryptoLocker, e o utilizador o que fez foi, em vez de chamar o IT, foi desligar o monitor. Portanto, olhos que não veem, coração que não sente. Obviamente aquilo continuou a cifrar, e 3 horas depois tinha servidores cifrados, etc. Portanto, sensibilização, muitíssima sensibilização. Peço especial atenção a este aspecto e a todos os que estão presentes para começar efetivamente por aí. Começar por muita sensibilização. Os nossos parceiros jogam aqui um papel muitíssimo importante, fazer muita atenção para reduzir efetivamente os Happy Clickers. Havendo Happy Clickers, se tiverem implementado as soluções WatchGuard, vão estar protegidos. Mas infelizmente nem toda a gente tem soluções WatchGuard, portanto nem toda a gente está protegido. Muito bem. Eu gostava de vos agradecer a todos a vossa presença. Vamos dar por terminado este nosso painel, mas não sem antes voltar a convidar a nossa audiência a colocar alguma questão que não tenha sido respondida durante esta conversa, algum tema que gostassem ainda de ver abordado aqui. Ainda temos alguns minutinhos, se for preciso, e pergunto também aos nossos oradores, ao António, ao Diogo e ao Carlos, se gostariam de abordar alguma questão que possa não ter sido aqui perguntada, alguma questão que eu me tenha esquecido de abordar. Eu aqui creio que vi para uma questão aqui no chat que era muito particular, no sentido de uma solução que a pessoa em causa... aqui está. Portanto, no fundo a pergunta era... com o objetivo de salvaguardar dados empresariais num equipamento, optaram por uma solução que criava um container cifrado com as aplicações empresariais, isolando, digamos que, num ambiente um pouco virtualizado, todo esse funcionamento.
Okay? É uma abordagem, efetivamente. Aquilo que eu gostaria de alertar é que, no fundo, existem já técnicas que conseguem, digamos assim, no fundo nós temos uma sessão de trabalho, ou a encriptação funciona muitas das vezes quando não temos a sessão de trabalho aberta, ou seja, a encriptação do disco, por exemplo, dá muito jeito quando eu perco o portátil, quando me roubam o portátil, de facto, quem tentar aceder a esse disco, mesmo remotamente encostando o disco noutro computador, não o vai conseguir fazer, mesmo utilizando o Irons Boot para tentar ali aceder à ação local e voltar a definir nova password e ter acesso, não vai conseguir. Mas quer dizer, quando eu estou a trabalhar, estou online, tenho a minha sessão de trabalho aberta, tenho os meus dados desencriptados, se eu for alvo de um ataque remoto, esse atacante vai ter acesso aos dados sem ele estar encriptado, ok? Este é o ponto de vulnerabilidade que terá esse tipo de solução, ok? Nós também temos, obviamente, uma solução de encriptação, mas, no fundo, uma política de segurança deve estar montada e ter soluções para cada uma dos vetores de entrada que é o meu negócio. Portanto, existem várias realidades, cliente para cliente, essas realidades mudam, há clientes que efetivamente se ligam por RDP 500 ao dia, e portanto é normal eu ter 500 tentativas de login de RDP sem sucesso, basta que cada um desses utilizadores erre a palavra passe uma única vez. Para outras empresas, 500 tentativas de login por RDP sem sucesso já será um indicador de ataque, ok? Aqui também chama um pouco a atenção para a distinção entre estes dois termos. Uma coisa são indicadores de ataque, são coisas que nos podem levar a pensar que eu estou a ser atacado, portanto, preventivas. Outra coisa são indicadores com premissa, e ouvíamos aqui um exemplo também no chat de que se ouvimos barulho na casa do vizinho, o que devemos fazer? Se vamos à casa do vizinho, havia outro utente aqui que dizia, não, chamamos a polícia para investigar. E, efetivamente, o barulho é um indicador já de compromisso. Porventura, teríamos era que garantir que a casa não foi arrombada, portanto, se fosse um assalto ou outro tipo de situação. Preventivamente, garantir um pouco como um alarme ou algo deste género, para garantir que, efetivamente, não se entre em casa. Não quero chamar-vos um pouco esta atenção e tentando responder também aqui à questão que colocaram. Muito bem. António, Carlos, alguma coisa que queiram acrescentar antes de eu dar por terminada esta nossa sessão? Eu acho que há algumas perguntas no chat. Não sei se a Ana lê as perguntas e depois nós respondemos. Sim, as questões que são colocadas, digamos que são questões paralelas e não dirigidas a nenhum de vocês, mas mais uma vez convido a audiência que quiserem colocar questões específicas sobre aquilo que estamos a falar e não sobre outros tópicos, estejam à vontade. Existe aqui também uma outra intervenção que tem que ver com, uma vez que a as operadoras. Sim, uma vez que a cibersegurança supostamente não é 100% infalível, não faria sentido existir tanto um seguro, digamos, empresarial que cobrisse, de facto, digamos, que o impacto financeiro que um data breach pode ter. O problema aqui é que a empresa pode fechar, não é só o pagamento de uma multa por incumprimento com o regulamento RGPD. É que, de facto, o impacto pode ser tanto, estima-se mais ou menos em média. Empresas que são alvos de um data breach, em média, podem perder até 50% dos seus clientes, ok? Isto é um impacto bastante significativo e que, digo eu, que não estou na área de seguros, mas que, de facto, o pagamento de um seguro acaba por não garantir a subsistência da empresa. Obviamente, será melhor ter esse tipo de garantia do que não ter. Aí estamos de acordo. É um paralelismo que se faz com facilidade, que é a questão de fazer agora um investimento em cibersegurança, acaba muitas vezes por funcionar como seguro, ou seja, eu estou efetivamente a garantir a segurança da empresa, mas quando não tive nenhum problema, ou seja, estou a garantir acima de tudo que não o vou ter no futuro. Os seguros acabam por funcionar muito assim, ou seja, vou segurar o carro, vou ter um seguro de carro mais completo ou menos completo, exatamente para assegurar que caso eu venha a ter um problema, esse problema é muito mais controlado, assim. É um paralelismo que sem dúvida existe. Temos aqui a questão de sensibilizar as pessoas para fazer esse seguro.
Temos aqui uma outra questão que tem a ver com o papel das operadoras. Um dos nossos convidados na audiência pergunta qual o papel das operadoras, visto que somos invadidos muitas vezes por publicidade e vendas agressivas, e se não deveriam ter um papel idêntico de fiscalização ou algum alerta de monitorização. Não sei se algum de vós gostaria de endereçar este tema. Carlos? As operadoras. Vamos lá ver como é que eu posso dizer isto, sendo politicamente correto. Não precisa. Não precisa. O futuro nos pertence. Efetivamente, as operadoras jogam um papel importantíssimo numa estratégia de crescimento digital de um país. Nós, Portugal, neste caso, como sabem, não resido fisicamente em Portugal, resido em Madrid, onde hoje em dia estamos a sofrer um grande problema relacionado com a Covid, a famosa segunda onda, com o confinamento, etc. Graças ao trabalho que as operadoras fizeram há anos atrás, criando verdadeiras autoestradas de fibra óptica, hoje em dia podemos estar a fazer isto sem ter problemas. Portanto, temos um papel importantíssimo que elas jogaram, também os investimentos que os Estados fizeram, etc, etc. Portanto, graças às operadoras, hoje em dia, o que aconteceu com uma mudança numa semana de milhares de pessoas a trabalhar a partir das empresas, a poder trabalhar, a poder fazer videoconferências com a qualidade que nós estamos hoje a ter, apesar de pequenos problemas técnicos, mas com esta qualidade, é graças ao trabalho que as operadoras fizeram, ok? E, possivelmente, se nós tivéssemos este problema há 15 anos atrás, não podíamos estar a fazer isto. É impossível fazer isto se há aqui dinossauros na informática, se calhar quando eles falam no modem Redis ou ASDN, eu não falo de DSL, mas falo do modem Redis ou do modem analógico, fazer aquele famoso som quando estava a ligar, isto era impossível. Os modems analógicos, isto era impossível, não é? Aconteceu. Dinossauro, todos nós nos lembramos disso. Mas aconteceu, efetivamente. Aconteceu no MEP, como já tínhamos de certa transformação digital, e os operadores tiveram um papel importantíssimo. Agora, efetivamente, os operadores, obviamente, veem claramente que o negócio tradicional do operador, que é as comunicações, seja por telefone, seja por telemóvel, o negócio está a crescer e estão cada vez mais a fazer cross-selling. E fazem-no muito bem. E fazer o cross-selling já que faturam semanalmente ou mensalmente as comunicações e a internet e a fibra óptica, estão cada vez a meter-se em mais e oferecendo mais serviços. E então vamos assistir, com certeza, aqui transformações de modelos de negócio das operadoras muito grandes. Tal como nós assistimos a alguma coisa. Hoje em dia, alguém põe em questão o que faz a Amazon, sabendo que era uma empresa que há, não sei, 5, 8 anos, o que vendia era livros online, mas hoje em dia vende tudo. E tal como, se calhar, não nos vamos ficar muito chocados se nós começarmos a ver Amazon Bank, Google Bank, Facebook Bank e Microsoft Bank a dar os mesmos serviços financeiros que nós estamos a ter hoje em dia com a banca tradicional. Portanto, eu penso que as operadoras estão a adaptar-se à nova realidade, a oferecer novos serviços. Obviamente que isto leva a estratégias de comunicação, de marketing agressivas. Muitas vezes aqui está a linha, não é? A questão é onde é que eles vão, não é? A publicidade. Exatamente, a publicidade um pouco agressiva, mas claramente os operadores, é meter mais um produto na maquinaria que eles têm e transformando esses modelos de negócio. E se calhar daqui a alguns anos vamos ter, sei lá, um banco que começa por um M e acaba por um O, para não fazer aqui publicidade, ou N e um S Bank, ou outras coisas quaisquer. Portanto, hoje em dia, todas as empresas estão a reinventar-se, e nós também estamos a fazer esse reinventar-se, e obviamente às vezes isso leva a algumas estratégias de comunicação um pouco mais agressivas, mas que ninguém se estranhe que os operadores, neste caso, primeiro fizeram um trabalho fantástico, graças a eles estamos a poder fazer isto que estamos a fazer hoje, e as empresas puderam continuar, se não fechariam. Milhões de empresas fechariam se não tivéssemos a possibilidade, por um preço muito acessível, ter fibra óptica em casa, ok? Ou as comunicações, fechariam. Impossível, é impossível. Graças a eles trabalhamos e que eles claramente estão a vender mais serviços. E muitos serviços que não têm nada a ver com o que é o core business deles. Eles
estranhamos, mas como é que recebo uma chamada do operador a vender-me cloud, ou a vender-me SMS, ou a vender outra coisa? Coisas que não têm claramente a ver com o core business deles. E tal como nós podemos ver, a Facebook, penso que é a Facebook que em Inglaterra tem os direitos de transmissão televisiva. Portanto, e pensamos, vejo televisão, ou Prime Video, Amazon Prime Video, fazendo aqui uma publicidade à Prime Video, à Netflix, transformou, aliás, graças à Amazon Prime Video e Netflix, o confinamento, o lockdown foi um bocadinho mais fácil também, não é? Mas sim, mas realmente vai ser interessante os próximos 5, 10 anos. Vai mudar tradicionalmente e vamos ver novos modelos de negócio adaptados ao Mores. Depois aqui mais há umas questões também gostaria de responder. Deixámos uma questão supostamente semi-respondida apenas, que tem ainda a ver com aquela questão dos seguros e do RGPD e do compliance, e então o nosso convidado diz-nos que nenhuma função de TI pagará uma indemnização por perda de dados pessoais ou violação do RGPD, e coisa que o ciberseguro fará. Alguém tem uma opinião sobre isto? Quer dizer, o nosso papel é preventivo. A nossa função é garantir que não há perda de dados. Que não é essa necessidade. Exatamente, quer dizer, acho que trabalhámos durante muitas décadas com um modelo reativo e, de facto, acho que a aposta é essencialmente preventiva. Aliás, as novas técnicas de detecção, ou aquilo que faz evoluir o modelo de threat detection, detecção de ameaças, é exatamente uma abordagem proativa na tentativa de identificar um ataque nas suas fases mais iniciais. Ou seja, a ideia é que se eu vejo determinada sequência de comportamentos, ter a certeza e a garantia e a validação de que provavelmente aquela sequência de eventos vai levar a um ataque e, portanto, poder bloquear essa tentativa de ataque o mais cedo possível. Portanto, é uma abordagem perfeitamente preventiva. Entendo que hajam soluções ou abordagens à problemática reativas, evidentemente, até porque haverá sempre clientes que poderão não poder fazer tudo aquilo que está ao seu dispor para se protegerem. E, portanto, nesse sentido, dessa perspectiva faz sentido. Da nossa perspectiva, enquanto fabricante de soluções de segurança, a abordagem terá sempre que ser preventiva. Vamos voltar às operadoras, mas antes disso queria responder a uma pergunta da Ana, que já tinha, e peço desculpa por isso, já tinha colocado esta questão e sentiu que no nosso painel ela não foi devidamente respondida, ou pelo menos de uma forma completa. Quer saber qual é a melhor estratégia para, de facto, fazer chegar a necessidade de investimento em cibersegurança a quem decide, a quem tem o dinheiro. Nós abordámos este tema. António, não sei se poderá acrescentar mais alguma coisa. Nós abordámos, na minha opinião, acima de tudo, começa por saber efetivamente com quem é que se está a falar e a tomar os estudos mais técnicos, mais byte, menos byte, e acima de tudo sensibilizar para aquilo que acontece ao dia de hoje em empresas da mesma dimensão, da mesma tecnologia, do mesmo mercado. Infelizmente existem exemplos em todos os setores e em todas as atividades. Acho que, acima de tudo, é tentar perceber com quem é que está a falar e fazer ver o que é que cada uma das tecnologias traz de mais-valia e que problema é que vai resolver. E fazer ver que esse problema existe, efetivamente. Lá está o populismo com a questão dos seguros. Muito bem. Carlos. Assumindo que não lhe podemos bater. E assumindo também não podemos abrir-lhe a cabeça e meter esta informação e voltar a cozê-lo, portanto assumimos que essa parte, e obrigado, Ana, pela pergunta que fez. Não é fácil, isto é um trabalho gigantesco que os ITs têm de fazer, que é, muitas vezes, sensibilizá-los para algo que eles não veem, não é? E milhares de vezes que ouvimos a resposta, mas porquê que eu preciso disto? Até hoje eu vivi, não sofri nenhum problema, porque é que agora tenho que investir? Isto não quer dizer que não podemos, não pode estar a sofrer. E também assumindo que não podemos infectar de propósito a rede, ok? Que às vezes dava-me vontade de infectar de propósito a rede para perceber efetivamente é um problema de segurança importante, mas é um problema importante. Falando um pouco a sério, eu penso que aqui eu começo a ver, por exemplo, muitos masters, muitos MBAs
onde tem no seu programa informação relacionada com estratégias de cybersecurity para a manutenção do negócio. Eu penso que aqui também os parceiros têm um papel extremamente importante e são os aliados dos ITs para, em conjunto, fazer lobbies junto dos decision makers para assignar investimentos ou para ajudar na aprovação desses investimentos. E também, obviamente, a comunicação social, e aqui fazendo o apelo à Ana, que de alguma forma representa este sector também, e também tem um papel importante na sensibilização. Obviamente, quando as pessoas leem a comunicação social e veem mais informação sobre cybersecurity, que a empresa A foi atacada, a empresa B sofreu uma roubo de informação, 1000 trabalhadores a trabalhar com perfeitas condições de segurança, a partir de casa, etc, etc, etc. Obviamente que isto, grão a grão, vamos conseguindo. Eu costumo utilizar muito um ditado, como o pai me ensinou, que é, tantas vezes o cântaro vai à fonte que algum dia há de se partir. Portanto, tantas vezes vai chegando informação, que as pessoas, infelizmente, tomam decisão, e é muito mais fácil de fazer. Agora, não é fácil, obviamente, e cada vez é mais, os decision makers estão mais sensíveis a isto. Eu recordo-me em 2007, quando entrei na WatchGuard, quando explicava a uma empresa o que era um UTM, perguntávamos o que é isto. Hoje em dia, quando se fala do UTM, toda a gente sabe o que é. Hoje em dia, toda a gente já assumiu, como o António disse bem, que precisa do antivírus. O EDR começa a ser já um elemento que já toda a gente começa a entender a razão do porquê de ter um EDR, apesar de existir aqui muitíssimo negócio nesta área, muitos clientes que não têm um EDR. Agora, é um trabalho, primeiro, branding, massivo, mas depois do picar pedra diariamente. E Ana, se precisar que eu, o Diogo e o António, ou alguém da equipa, vá à sua empresa fazer uma ação de sensibilização, pode contar connosco, desde já. Diogo. Sim, o Carlos acabou por agarrar, por dizer, mas no fundo, quer dizer, existem mais ou menos, existem aqui duas verdades que todos nós temos para nós próprios. Se não queremos preocupações, não levamos o carro ao mecânico e não vamos ao médico, não é? Então, a melhor forma de sensibilização é efetivamente porque não uma auditoria. Nós não WatchGuard temos de facto produtos e temos a oportunidade através dos nossos parceiros de colocar as nossas soluções em trial, por assim dizer, e num breve período de tempo conseguimos perceber exatamente o que é que se passa. E, portanto, pôr em nu aquilo que é efetivamente a falha numa eventual política de segurança que possam ter, onde estarão os vetores de entrada na vossa empresa, quais serão os problemas, o que é que está a passar no vosso tráfego de rede, e, portanto, o que é que está dentro daquilo que é a política e faz sentido para o vosso negócio e o que é que não faz. A mesma coisa ao nível dos vossos endpoints, de que forma é que está distribuída a vossa informação, quais são as aplicações mais executadas, em que horários é que são enviados dados pessoais para fora ou recebidos. Portanto, uma série de informação que é vital para perceber, digamos, fazer um género de health check do nosso estado atual e portanto, do que é que eu estou necessitado e por onde é que eu posso vir a ter problemas. Temos aqui mais uma questão e eu creio que, se não for a última, lá estará perto, porque temos o nosso tempo a terminar, que é a mesma pessoa que tinha falado, o Zacarias, tinha falado sobre a questão das operadoras com as suas estratégias de venda agressivas, e pergunta ao seguinte: já que falamos em operadoras, até que ponto se pode responsabilizar uma operadora por não disponibilizar atualizações para o firmware dos equipamentos que coloca na casa das pessoas? Isto porque tem um router há 5 anos e nunca recebeu sequer um update ao firmware, com as consequências que isso tem para a cibersegurança da sua rede. Posso? Pode, claro. A primeira, Zacarias, nos indicar qual é o operador, eu peço ao Diogo para ir lá vender o patch management. Bom, aqui estamos a falar de coisas diferentes, não é? Aqui estamos a falar de firmware de routers, não é? De modem routers. Eu tenho quase a certeza que naqueles contratos que nós assinamos com as operadoras, em letras muito miudinhas, vem lá algo que acaba por ser do próprio utilizador a obrigação de utilizar o firmware, bem como, por exemplo, de redefinir as palavras-espaço que vêm por defeito nesses modem routers e que, quer dizer, possibilita, vocês façam este exercício, vão a IPs públicos que, de facto, existem sítios para isto, e procurem routers online MEO, routers online Vodafone, routers online
nós e por aí fora. E vão surpreender que a quantidade de routers que estão online e que, digamos que os clientes, os utilizadores, não alteraram a palavra passe por defeito. E, portanto, com outra pesquisa no Google, conseguem perceber quais são as palavras passe de administração de cada um daqueles routers e modelos. Mas eu tenho a certeza absoluta que naquelas letras miúdas existe alguma coisa que os garante que não serão responsabilizados. E agora aqui com o pormenor muitíssimo relevante é que essas redes, que eram as redes de casa, hoje em dia são muitas vezes as redes utilizadas efetivamente para as empresas. Os trabalhadores a trabalhar a partir de casa torna-se efetivamente muito mais complicado. Muito bem. Bom, creio que não eu queria complementar, efetivamente, voltando à questão anterior dos decision makers. Eu sou muito sensível a esta questão porque eu, António e o Diogo estamos diariamente a falar com decision makers e argumentos que funcionam com alguns que não. A WatchGuard recentemente lançou uma ferramenta que é o DarkScan, que é uma ferramenta que ajuda efetivamente a verificar se certos domínios de rede, domínios de empresas estão na Dark Web. Presumo que hoje em dia, quase todos os que estou aqui presentes já sabem o que é a Dark Web e a Rede Store. Portanto, eu sugiro que vão à página da WatchGuard e procurem esta ferramenta DarkScan, e o que essa ferramenta faz é verificar se o domínio dessa empresa, se algum destes domínios de empresa tem a password à venda na Dark Web, ok? E é uma forma também pode ajudar a sensibilização para o decision maker. E se tiverem mais questões, contatem com portugal@watchguard.com e temos todo o prazer em falar consigo e mostrar como é que funciona. Ok? Obrigado. Bem. Muito obrigada a todos, muito obrigada a quem esteve connosco na audiência, pelo tempo que nos disponibilizaram, e obrigado aos nossos oradores, ao António, ao Diogo e ao Carlos. Foi um prazer estar convosco, foi um prazer moderar este debate e creio que demos aqui, com o vosso contributo, algumas luzes importantes sobre o panorama atual da cibersegurança em Portugal, porque nem sempre é fácil falar desta questão referente ao nosso mercado em específico, às nossas empresas, àquilo que sentimos no dia-a-dia, quando vamos ao mercado, quando ouvimos os clientes. Normalmente chegam-nos estudos, chegam-nos consultas, chegam-nos relatórios relativos ao mercado global e não ao mercado português. Portanto, é sempre um prazer ouvir falar do nosso país e apontar pistas e caminhos numa questão tão vital para as empresas como é cada vez mais a cibersegurança. O meu muito obrigado a todos e vemo-nos numa próxima oportunidade. Obrigada e um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado a todos.